Bora lá, Fiel, informação exclusiva aqui do Corinthians. O Mano e a Lelê aqui da Rádio Energia FM trouxeram em primeira mão. Timão que vai conseguir antecipar aí 57 milhões de reais junto à patrocinadora para resolver a questão do transfer ban e das contratações que o Timão tá visando. O Mano trouxe com exclusividade também a escalação que o Corinthians já vai entrar amanhã no campo contra o Atlético Paranaense. Será que o Memphis vai pro jogo? E você, pouparia o Memphis e o Garro já visando o derby do final de semana? Deixa sua opinião aí nos comentários. Curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, bora para as últimas notícias do Timão. Ó, uma novidade, pelo menos isso amanhã. Memphis Depay viajou. Né? Ele estava na expectativa de voltar em 30 dias. Mas acelerou a recuperação aí. Então, já 20 dias após a lesão. Né, cara, eu vou te falar, aquela água do Parque São Jorge é sagrada. Não é. Ela sai direto do Rio Jordão e vem direto. É do outro rio lá. Ela cuida e cura, velho. Mas então ele viajou, né? Tá relacionado pro confronto de amanhã. Né, pelas oitavas de final aí contra o Atlético Paranaense lá no Furacão, lá em Furacão, né, e ele tendo sem restrições, viu? Vai pro jogo amanhã, mano. Não acho não, Bento. É bem capaz que ele possa ser relacionado, vai viajar, numa dessa aí, dependendo, é capaz de jogar talvez alguns minutos do segundo tempo. Mas é um campo sintético, Bento. Eu não sei até que ponto que é vantagem colocar o Depay num jogo desse e queimar talvez algumas etapas do processo. O fato dele não ter treinado com algumas limitações, aí, o que é muito bom, por sinal, mas eu acho que você pode, dependendo de como tiver o jogo, poupá-lo. Principalmente pelo fato da molecada lá na frente, tanto o Kaique quanto o Guinegão, estarem dando conta do recado. Vai naquela, né, mano? Viaja. Quer dizer, então, é isso que ele tá indo, sabe? Tá junto ali. Dá uma prestigiada no experiência pros moleques. Já numa dessa aí, tipo, entrar no segundo tempo, entra, como entrou o Garro no último jogo, sabe? Beleza, faz isso. Mas eu acho que se puder poupar, inclusive amanhã, a dúvida até, Lelê, se o Garro jogaria ou não, a escalação aí, pelo menos que o Corinthians utilizou, é que o Garro jogou, inclusive entre os titulares. Então deve ter aquele meio campo ali com o Maicon, com o Bidon, com o Charles e com o Garro. E lá na frente aí, possivelmente, Kaique e Guinegão. O Paranense fede de ruim, velho. Esse time aí. Então, mano, apesar do Garro ter treinado, é que assim, né, o Corinthians vai se preparando, até porque logo após esse duelo contra o Atlético Paranaense tem o Palmeiras também. Então, eu não acredito que o Garro jogue amanhã como titular e nem o Memphis, por conta mesmo do gramado sintético. E os dois aí, o Memphis voltando de lesão. Ele já se machucou também contra o Palmeiras ali, que era gramado sintético. Já foi um dos que postou contra gramado sintético e tal, naquela época que o Neymar puxou a campanha lá. Então não acredito que ele vá pro jogo. E o Garro, do jeito que tá, dando entrevista, falando que tá sentindo dores e tudo mais, né, nessa sequência, eu acho que o Dorival vai manter os dois no banco e ele vai tentar ganhar o jogo ali com aquele time, por exemplo, que enfrentou o Vasco, com a garotada ali no meio. E aí, se acontecer o pior, alguma coisa assim inesperada, ele deve colocar, de repente, no sacrifício assim no segundo tempo. Mas eu não espero nenhum dos dois no time titular amanhã. Eu acho, Lelê, que é capaz de ele colocar o Garro, porque existia realmente uma preocupação nesse último jogo aí contra o Vasco, principalmente pelas queixas do Garro no penúltimo jogo, que foi contra o Bahia, que ele falou que ele tava com o joelho ruim, enfim, que tava sentindo um pouco. Ele foi preservado nesse jogo contra o Vasco justamente para pegar o jogo contra o Atlético Paranaense. É que é difícil, né, Lelê? O Garro em condições, o técnico olhar e pegar e falar, o meu tá na reta aqui, se eu deixar esse cara no banco tomar uma traulitada, vem pra cima de mim. Então, eu acho, de verdade, que concordo com você com relação ao Memphis. O Memphis deve começar no banco, talvez entrar no segundo tempo, mas eu acho que o Garro, se ele não tiver nenhum tipo de restrição, que fala, tá com o joelho ruim, tá baleado, não dá pra jogar, se ele perguntar pro jogador, o jogador falou, eu posso, possivelmente ele entra como titular, mas vamos ver. Eu torço pra que jogue, Lê, porque o Garro faz muita diferença, mano. O Garro, quando entrou contra o Vasco... mas... Você vê que eu acho que a torcida tá com tanto medo, mano, de perder o Garro até por uma lesão, que eu acho que seria muito mais complicado, né? A gente perder ele por mais jogos, por mais tempo aí devido a uma lesão do que em uma partida. Que você vê, ontem a gente fez essa pergunta, né, pros ouvintes que ligaram aqui no Estádio 97. A maioria já tá com o pé atrás. Não, eu não colocaria o Garro lá no gramado sintético, deixa o Garro pra jogar na volta. Então eu não sei se teria essa pressão pra cima do Dorival por todo mundo saber da condição física do Garro, né? Mas claro que a gente gostaria que ele jogasse. Agora, eu não sei, eu também fico com um pouco de medo, viu? Um pouco de receio aí. O jogador, se ele falar, tô pronto, eu quero, põe em campo. Agora, se falar, tô meio baleado, é melhor preservar mesmo. Vamos ver. O Corinthians que tá atrás, né, Lelê, de
grana, né, para pagar pelo transferban, também fazer um caixa ali. Recuou ali com a Liga Forte União, né? Na verdade, o Corinthians pediu 57 milhões antecipados, né? Mas os caras falaram, beleza, mas aumenta em mais um ano aí o contrato e o Corinthians recuou, então. Vence em 2029 o contrato com a Liga Forte Eles União. têm extensão até 2030. Né? E aí... É que o Corinthians, Bento, ele sugeriu uma cláusula de saída. Isso, exato. Que seria a devolução do dinheiro caso ele resolvesse sair em 2029 mesmo. E aí eles não quiseram aceitar isso daí, e aí o Corinthians meio que deu uma recuada. Mas com relação, por exemplo, a quem tava falando ali, de dinheiro, o Corinthians ele acertou o contrato com a Nike. A Nike ela ia antecipar 50 milhões de imediato pro Corinthians aí pela assinatura do novo contrato. E o Corinthians que acabou perdendo o jogador pro Bahia, que depositou a multa rescisória lá na conta do Corinthians, lá que era de 14 milhões de reais. Então só nesse ponto aí, bem, o Corinthians ele já teria 64. A dívida hoje aí com o Santos Laguna é em torno de 40 milhões, 41 milhões. Eu acho que o Osmar Stabile tem que pressionar a Nike. É a Nike pelo repasse desse recurso da assinatura do contrato. Por mais que o Corinthians tenha contas a pagar, Lelê, num futuro próximo aí, mas é muito melhor você atrasar de novo, talvez algumas premiações de jogadores, e manter em dia aí o parcelamento aí com a Câmara de Resoluções, que o Corinthians já fez o acordo aí, não pode atrasar, que são os acordos aí com os credores, as pessoas que têm para receber do Corinthians, e já paga aí de imediato esse transferban do Santos Laguna. O que vai fazer depois aí com o transferban do Rojas e o que vai fazer com o transferban do Tadjeres, o Corinthians vê depois, porque esses ainda nem chegaram. O que tem hoje de realidade, não adianta pensar nos outros dois para resolver, sendo que tem essa pista aí para resolver de imediato. É isso que tá preocupando. Então o Corinthians, Lelê, quando você recorre ao CAS e você tem uma decisão desfavorável ao CAS, eu não sei quem é o cara que tá fazendo essa instrução jurídica do Corinthians aí, mas eu acho muito complicado você bater de novo na porta da FIFA com o mesmo processo, sendo que você já passou pelo CAS na Suíça, alegando que você não tá podendo pagar os juros. A mesma coisa, se eu deixo de pagar o meu cartão de crédito esse mês, porque eu perdi o emprego. A minha bandeira de cartão, American Express, Visa, Mastercard, os caras não querem saber, irmão. Chega lá no mês que vem lá, não paguei, é juros em cima de juros. E é assim que funciona o mercado. O Osmar Stabile, não adianta vir dar de louco aí, tipo, olha, entrei de novo com o processo na FIFA, porque a FIFA vai bater nisso daí e vai regurgitar. Vai falar, você já passou pelo CAS, irmão. Já saiu daqui, eu já dei ganho pros caras, vocês mandaram pro CAS lá, já deram ganho pros caras, tem que pagar, velho. Então... o que eles estão se apegando aí, esse negócio do RCE, né? Que eles estão mostrando que o clube tá com a boa intenção, no caso, de pagar os credores que tem RCE, e eles levaram isso até a FIFA para tentar pedir um apoio da FIFA junto ao Santos Laguna, né? Porque eles tinham oferecido 70% à vista e parcelar o resto. O Santos Laguna recusou e pediu 90% à vista. Pelo menos. Então, é um valor alto, né, mano? Porque ainda na coletiva ontem ele explicou que não são apenas os 33 milhões, né? Por conta dos juros aí já tá em 41 milhões, o que o Corinthians tem que pagar pelo Félix Torres. E tem os impostos também. É dos impostos, Sombra, juros aí e tudo mais, que soma, né, mais 6 milhões aí. Até 41. Não, ele falou que vai pra 41 milhões. Não, 41. Isso, e pasmem, ao total, a gente vai ter pagado 51 milhões pelo Félix Torres, porque o Corinthians já deu 10 milhões à vista quando contratou. Né, e ficou todo esse restante para parcelar. Então, 51 milhões pelo Félix Torres. Parabéns. Mas enfim. Sua confiança no Stabile? RG, de verdade, pra mim... 0 a 10. Sei lá, 3, 4, mas eu torço pra que ele faça um bom trabalho. É que eu não gostava de nenhum dos 3 candidatos, mas pra mim, a melhor opção, ou no caso, a menos pior, era a permanência dele. Porque RG, na boa, o Corinthians ele tá com esse monte de pista pra resolver aí. Se você coloca outro lunático lá na cadeira, esse cara até ele conseguir se ambientar, entender onde ele tá e começar uma nova negociação aí com os credores, com esse negócio de transferban e tudo mais, cara, na boa, o Corinthians ia tomar de novo um outro transferban e ia perder pontos no campeonato. Então, quanto mais você mexer agora, mais vai feder. E eu acho que dentre as opções, mesmo não achando o Osmar Stabile o melhor nome possível para presidir o Corinthians, mas era o melhor entre os 3, ou o menos pior. Eu acho que é o termo mais apropriado. Então, para mim, aconteceu o que deveria acontecer mesmo, inclusive a diferença foi muito grande.
Acho que de 265 conselheiros aí que foram votar, ele recebeu 199 votos. E graças a Deus, que tinha gente na mídia aí fazendo campanha pra Cittadini. Tá de brincadeira, velho. Campanha pra... 50. Então, mas é ridículo, Sombra. O Cittadini, ele é um cara que ele tá ali, a realidade. O fato dele falar que... quando eu sentar na cadeira, minha primeira conduta vai ser acabar com o ingresso físico. Tá de brincadeira, velho. Que lunático, velho. Entendeu? Tipo... Nem ingresso físico. Não, é patético, velho. Pra ver que esses caras aí, Sombra, eles vivem... Não vou dizer vivem do Corinthians, mas eles vivem o Corinthians sem saber o que tá acontecendo. O que eles gostam é do status. O que eles gostam é da representatividade que eles têm dentro daquela merda daquele conselho. Você entendeu? Então, pra mim, é ridículo, cara. Esses caras não estão nem aí pro clube. Porque se tivesse, o mínimo que eles deveriam saber é que os ingressos hoje são digitais. Aí o cara ainda pergunta, mas os ingressos não são digitais? Ah, será? Porque não sei o que... Não sei não, hein? É. Não sei, não. Nunca se sabe. Nunca se Nunca sabe. se sabe. pro Agora, inferno. Mano e Lelê, hoje no almoço, eu estive com 2 palmeirenses, eles falam assim, eles vão focar na Copa do Brasil. No clássico, fim de semana, vai ser molezinha. Não vão estar nem aí, vão estar tudo só de olho na Copa do Brasil. Mas pior, Sombra, não. E por mais que Acho seja que um não. clássico, e a gente sabe o peso que tem aí um Corinthians e Palmeiras dentro do clube, mas o Corinthians, ele dependendo do que acontecer no primeiro jogo, Lelê, ele vai ter que focar realmente todos os esforços no jogo de quarta que vem. E foi assim no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Corinthians aí dentro do Campeonato Brasileiro, ele tá levando no banho-maria, Sombra. Essa é a realidade. É que eu espero que contra o Palmeiras os caras não entrem de sangue doce, ainda mais dentro de Itaquera. Mas é uma realidade. O Corinthians hoje ele tá priorizando muito mais a Copa do Brasil do que o Campeonato Brasileiro, cara. Vai estar lá Não, o Dorival. priorizando em termos de título, sim. Mas eu não acho. Se fosse qualquer outro jogo, Sombra, Também se acho. fosse um Corinthians e, sei lá, Vitória mesmo, eu acho que o Corinthians ia realmente ir com um time totalmente reserva pra esse jogo do Brasileirão e focar nos 2 jogos ali, nos 2 confrontos da Copa do Brasil. Mas sendo o Palmeiras e tudo que aconteceu no ano, e a gente sabendo que o Palmeiras tá com sangue no zóio, né, pra ter a revanche das eliminações aí indo jogar em Itaquera, eu acho que ele não vai abrir mão desse vou jogo entregar. assim pra focar na Copa do Foi o Brasil. Bento, ele falou, estamos jogando muito, vamos amassar os caras Vai, no amassar domingo. não vai. Eu Foi não o Bento, falei. falou, vamos amassar os Amassar caras não no vai. domingo, porque Eu eles não Eu tão acho que a nem aí. galera vai no não disse sacrifício. isso. Não vai porque os caras sabem onde eles estão pisando ali. Ela é um terreno hostil pros caras. E vou falar. Aonde? Terreno hostil Aonde, pros terreno vocês. hostil? O time que mais ganhou de vocês lá foi nós. E quem ganhou mais de vocês no campo de vocês foi empatado. nós. Também. Não, mas tá empatado vírgula. O Corinthians ele ganhou 6 vezes lá no Chiqueiro, vocês ganharam acho que 4 dentro da Neoquímica Arena. Não, olha acho que é direito isso. isso aí. Seus Acho números que é aí, isso. eu não confio nos Então seus busca números. aí o seu Os números aí você mexe Eu não toda busca hora aí. nisso O número aí. dele, ele inventa E e o Corinthians aí não, os o caras Corinthians tem mais essa dele história. mostrar. Vamos lá, É isso vamos aqui, lá, é que eu vou peraí, falar peraí. agora. Então me combata com números aí, os seus otários. Porque o negócio é o eu preciso seguinte: pegar aqui o em número. termos de confronto, lá tá empatado Corinthians e Palmeiras lá, em termos de, obviamente, empate é empate pros dois lados, mas 6 vitórias pra cada lado dentro do Chiqueiro. Dentro da Neoquímica Arena, por mais que vocês possam, se eu não me engano, acho que não sei se são vocês ou o Flamengo, o time que mais venceu o Corinthians lá dentro. Mas o Corinthians ainda leva vantagem no retrospecto com os dois. Mas enfim, com relação aí ao clássico, Lelê, eu torço pra que o Corinthians não entre com sangue doce, mas a gente sabe muitas vezes aí que o próprio Dorival, ele tem fama de copeiro. O time dele em Copa voa, como fez aí nos 4 jogos contra o Palmeiras aí. Eu acho que vai depender muito de amanhã, mano. Oi? Eu acho que vai depender muito de como o Corinthians vai sair amanhã lá de Curitiba, cara. Eu, sinceramente... Porque, mas é assim, o que eu falei. o que eu falei no almoço é que é o seguinte... eu acho que o torcedor corintiano em relação ao Palmeiras... o que ele ganhou do Palmeiras, o Paulista eliminou... Não tô falando que ele tá satisfeito, não é isso. Mas eu acho que o estrago é pior você sair de uma Copa do Brasil do que perder o Clássico. Mas eu acho Mas, que o gente, clássico, se peraí, empatar, tá bom. o segundo jogo não é já na 15 quarta-feira dias. após o clássico, gente. Não, é é dia 11. só dia 11. Ah, então, não. eu achei que era semana entendeu? que vem. Ah, não. Então, nesse caso, esquece o que eu falei. Eu achei que ia ser na próxima quarta já. Mas, ô, Lelê, Não, eu porque não tem a acho- data FIFA. Ah, então esquece. Mas, ô, Lelê, eu não acho 6x6, nem... viu? Então, No Chiqueiro. Allianz No Parque. Chiqueiro é 6x6. É o que eu falei. 6-6-4. Foi o que eu acabei de falar. Na NEL, Química Arena, 9-6-4. Toma, trouxa. Não, 9-6-7. Toma, trouxa. O que eu falei aqui? O que eu falei aqui? Então Você não peça falou esses desculpas. nomes. Não, você Não, não falou. pera aí, a gente tem Cara, 6 você falou. vitórias Não lá falou. e eles Tinha mais seguem. vitória que nós. No Na Neoquímica Arena, não, você tá falando bobagem. Eu falei, no Chiqueirão eu é ouvi 6x6. Pega o replay E então lá, aí, e seu lá é lunático. 7x6, é Não, isso? 9x7. 9-7 a 7. Não, 9-6 a 7.
Não, 9 peraí. dele, 6 nossos, 7 empate. Ah, tá, entendi. Raiz quadrada. 6, 6, 4. Chupa. É o que eu falei, no Boa. Chiqueiro tá 6-6 em número de vitórias Mas a pra gente cada foi um. o que mais ganhou de Ó, vocês lá. Eu acho que é o Flamengo, mas não sei. Será? Mas só com relação a Aliás, Manu, só pra gente finalizar esse assunto, que eu até falei aqui que o segundo jogo seria dia 11, né? Vamos corrigir de novo, porque a CBF fez questão ontem de alterar mais uma vez, né, um jogo aí de Copa do Brasil do Corinthians, que vai nos prejudicar, porque do dia 11 ela antecipou pro dia 10, sendo que o último jogo da seleção contra a Bolívia é no dia 9 à noite, na Bolívia, então a gente provavelmente não vai ter o Hugo Souza, né, pra esse confronto, acho que não dá tempo dele chegar, por mais que acho que ele não vai jogar esse jogo na Bolívia. Acho que dá, gente. A Bolívia Ah, gente, mas é muito em cima. Se fosse no dia 11... Não vai, mas o jogo lá vai terminar já madrugada, mano. Mas, Lelê, você manda um voo particular e traz Um o cara. aviãozinho particular resolve isso. Mas geralmente os clubes eles fazem essa parceria, tipo, quando tem jogador pra voltar. Ah, mas você acha com que a urgência, Leila faz. vai dividir aviãozinho pro Hugo jogar contra o teu time? Não, é contra o Atlético. Ah, contra o Galo, o Atlético? Não, o Paranaense. Paranaense. E o Palmeiras foi o que mais venceu o Corinthians na Neoquímica Arena. Ele ganhou 6, passou o Flamengo que tinha 5. Então, por isso que eu falei do Flamengo. O Flamengo tinha ganhado bastante lá também. Mas só com relação à postura, Lele, que eu falei, eu não digo nem com relação à escalação, porque o Corinthians hoje não tem como preservar jogadores, ainda mais diante dos desfalques que ele tem. O Corinthians vai ter que mandar força máxima pra todo jogo. O que eu digo é com relação à postura. O Corinthians, infelizmente, é um time que a gente acha que vai engrenar e fala, porra, jogou muito contra o Vasco. Agora vai pegar os caras lá, vai amassar. Aí vai lá e começa a tocar de lado. O Corinthians é um time que muitas vezes aí, pela postura, ele deixa muito a desejar. Tomara que agora os caras tomem vergonha na cara, porque esse é o futebol que apresentou aí contra o Palmeiras nos jogos eliminatórios, é o que o torcedor quer ver. O jogo que o Corinthians fez contra o Vasco é o que o torcedor quer ver. Não tem que ter bola perdida não, mano. Tem que matar os caras aí mesmo na vontade. Os transferbânicos, né? Os caras... Transferbânico. Por enquanto tá lá. Entra no sistema lá, dá enter pra ver se sai. Não sai. Mas não tá pagou, lá. vai sair como? Mas tá tentando meter um somebody love lá. E vai ser difícil pagar, Vai viu, ser mano? difícil, Pelo que estão mano. falando aí. Pessoal, 2 jogos muito importantes aí, Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Já pergunto pra você iria com força total lá no Paraná, lá pra jogar contra o Atlético Paranaense, ou pouparia já o time visando o derby contra o Palmeiras no final de semana? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Se você chegou até aqui, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Eu sou o Murilo, te atualizo sobre o Corinthians aqui nesse canal todos os dias. Baita prazer ter você aqui. Então, bora fazer esse canal aqui uma verdadeira nação, beleza? Se tiver um botãozinho escrito hypar, clica aí também, que você ajuda pra caramba o nosso trabalho, assim o YouTube divulga aqui para mais corintianos, beleza? O timão que, né, o Memphis viaja lá pra enfrentar o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, porém, não sabemos se ele vai entrar, né? Então, cara, se tiver condição de jogo, na minha opinião, tem que jogar, mano. Olha, a gente tá acabando o ano e a gente tá nessa história de poupar, Murilo, mas o elenco é limitado. Eu sei que o elenco é limitado, mas até quando que a gente vai ficar nessa, mano? Dá uma zica, toma um sacode lá do... Eu não sei, velho. O Corinthians adora complicar jogo fácil, mano. O Corinthians adora, é o tipo de jogo que o Corinthians faz desses jogos assim, uma missão de vida, sabe? Eu não sei o que acontece. Então o Corinthians perder de 1-0 lá, cara, velho. Então tem que, se o Memphis tiver condição pra jogar, entra no jogo. Se o Garro tiver, leva o Garro, entra também, mano. Nós vimos notoriamente, quando o Garro entrou contra o Vasco, o que acontece? O time já melhora, ele já chuta, já cria uma situação de gol. Então esses caras que jogam acima da média, tem que ir, tem que jogar, nem que for meio tempo, mas tem que jogar. Quer poupar o cara? Poupa por meio período, por meio tempo. Eu não sei se faz sentido, né? Você pouparia visando o derby? Vamos trocar uma ideia sobre isso. Comenta aqui, deixa sua opinião aqui nos comentários, vai ser um prazer te responder, curtir o seu comentário aí, beleza? Então é isso, pessoal, logo mais eu já volto com mais notícias do Timão, fica ligado, hein? Se inscreve aí se você não for inscrito. Grande abraço, que Deus abençoe sua vida, até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Valeu!